do Senhor, a palavra que é poderosa, a palavra que é, ó Deus, que nos aponta para a grandeza do Senhor. O Senhor poderoso, ser exaltado em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua se a sendo doença vier, Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua não adoro sendo Deus. pelo que Ele é. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele é o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A ti, ó Pai, Deus, seja o louvor. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia a todos vocês. Bom dia aos nossos irmãos que estão aqui presentes. Bom dia também aos nossos irmãos que nos acompanham através das mídias, do YouTube, do Facebook. Queria aqui
Deus pudesse estar abençoando vocês por esta manhã e que você saia daqui transformado. Você saia daqui diferente. Geraldo, você podia colocar um retorno aqui para mim, por favor? Que nós pudéssemos sair daqui completamente transformados e diferentes. Não importa as circunstâncias que estejamos enfrentando, Ele é Deus. E é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nós buscamos, e é esse Deus que nós nos relacionamos. Se você veio aqui com outra intenção, eu oro ao Espírito Santo que faça transformar essa intenção ou o desejo que o qual você veio aqui. Aqui não é uma casa que viemos buscar a bênção. Aqui é a casa que nós viemos nos relacionar com o abençoador. A palavra diz que os sinais seguem a todos aqueles que creem. E se você crê no Deus que nós proferimos, declaramos, as bênçãos vão seguir você. Vivendo além dos limites. Não sei se algum de vocês já pensaram em viver além dos seus limites. Para o dia de hoje, pela contemporaneidade, pela pós-modernidade, é um pouco difícil você pensar assim e tentar superar os seus limites pelas dificuldades que se apresentam no dia a dia. Nós muitas vezes paramos e aonde estamos, aonde nos encontramos com essa pandemia que faz todo mundo parar? Sentimos muitas vezes incapazes de vencer essa situação que estamos enfrentando. Muitas vezes nós temos medo porque nós não sabemos o que vai se passar no dia de amanhã. Temos medo pelo desemprego. O que se vai se dar? E isso faz com que muitas vezes nós começamos a recuar e pensar duas vezes se somos capazes de viver além dos nossos limites. Não sei se vocês sabem, mas nós tivemos 21 dias de oração incessante, acordando às 7 horas da manhã, às 7h14, estávamos diante do computador, diante do celular, com uma equipe, orando num propósito para que Deus pudesse transformar as nossas vidas. Orando no propósito de buscar relacionamento profundo com o Senhor, orando no intuito de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Para muitos, era difícil porque estavam habituados a acordar um pouco mais tarde. Para outros, se tornava prazeroso porque acordava com os pássaros. Mas o que deixa de aprendizado é que no momento que passamos esses 21 dias, nós podemos ouvir palavras, ministrações, meditações que faz nos refletir e saber se verdadeiramente somos um homem de oração ou uma mulher de oração. O que verdadeiramente estamos buscando? Se é a face do Senhor ou é o que Ele pode nos proporcionar? Nesse período nós aprendemos e entendemos que um cristão não vive sem oração. Aquele que se diz cristão e não ora, infelizmente ele não pode ser um cristão. Porque cristão não é só aquele que crê, mas aquele que pratica o que crê. O próprio Senhor Jesus nos ensinou e foi exemplo maior de oração para as nossas vidas. E nós devíamos seguir o nosso mestre. Se digo assim que sou discípulo do Senhor, o discípulo ele imita o seu mestre. O discípulo ele segue o seu mestre. O discípulo cheira o pó das sandálias do seu mestre. Aprendemos que é impossível orar sem fé. Porque todo aquele que se coloca na presença do Deus Todo-Poderoso, ele precisa ter fé. Fé em que a situação será revertida, fé no sobrenatural e fé de que ele vai nos manter firme na caminhada. Aprendemos também que
É impossível orar sem perseverar. Um cristão que não persevera é um cristão fadado ao desastre. Nós estamos perseverando. A pandemia está aí. As dificuldades estão aí. Relacionamentos muitas vezes são cortados, impedidos por causa da pandemia. Casamentos são destruídos por causa da pandemia. Amizades são abaladas por causa da pandemia. Porque o afastamento, muitas vezes, faz com que nós nos tornemos estranhos com aquele ao qual mais temos intimidade. Um homem não pode viver fora de um relacionamento. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Deus nos deu exemplo. Quando Deus criou Adão e Eva, a palavra diz em Gênesis que Deus descia toda tarde para andar no jardim, na sua obra perfeita, para ter comunhão com Adão. E nós, muitas vezes, nos achamos maior que Deus e nos privamos, nos isolamos e achamos que somos autossuficientes. Mera tolice e ignorância. Mas esse período nos ensinou muito. Falamos sobre Jesus, falamos sobre Esdras, falamos sobre Neemias, falamos sobre Ruth, falamos sobre Ana, falamos sobre os apóstolos, falamos sobre Tiago, irmão de Jesus. E o que fez que isso nos trouxesse bagagem? Não só o conhecimento, mas experiência. Compartilhamos as experiências uns com os outros e oramos uns pelas vidas dos outros. Oramos pelos nossos familiares, aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam com dificuldade. Oramos mesmo por vocês que não estavam na sala de oração. Isso não é obrigação nossa, mas é um prazer colocar os nossos irmãos em oração diante do Deus Altíssimo. Nós, como pais, também orávamos a Deus pelos nossos filhos, assim como Jó fez. Jó orava pelos seus filhos e ainda mais, dava sacrifício ao Senhor pelos pecados dos seus filhos. E nós assim também fizemos. Mas, pensando em viver além dos limites, eu queria relatar algo para fechar esse período de oração que estamos vindo depois de um mês de ministrações, várias lives na internet falando sobre a oração. Uma história que é pouco falada, pouco conhecida. Eu acredito que 70% dos crentes nunca ouviram falar. Falar de um homem que nasceu com uma vida basicamente colocada à desgraça, à perdição, à inferioridade, o escanteio, a rejeição. Porque foi um homem que nasceu e no seu nascimento ele gerou muita dor à sua mãe. Na tradição judaica, as mães colocavam o nome dos seus filhos de acordo com a situação que estava se enfrentando na época. Esse homem chamava-se Dor. Era o seu nome. Dor. Um homem que não tinha expectativa de vida. Um homem que todos os se reportavam e diziam: Dor, o que você está fazendo? Dor, por que você vai para ali e não vai para cá? E ele cresceu ouvindo esse nome, Dor. Para ele seria uma tristeza enorme saber que no momento em que sua mãe estava pronto a lhe dar a luz, ele gerou em sua mãe uma dor fora do comum. No hebraico, esse homem chama-se Jabez, ou Jabez. Ele encontra-se no livro de Crônicas. Crônicas é um livro escrito que define toda a descendência de toda a tribo de Israel.
E você me pergunta, mas quem é esse Jabes? A Bíblia não fala muito desse homem, mas o pouco que ela fala, ela transforma o nosso modo de pensar e de agir. Jabes, ele era um homem descendente da tribo de Judá. Ele apresenta no meio da história, depois que Canaã é conquistada por Josué. E ele habita na tribo de Judá, no Reino do Sul. Jabes, posteriormente, ele foi considerado um dos maiores líderes da sua tribo, da sua gente. A palavra diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele tornou-se notável, um grande líder de sua clã. Mas a sua vida de início, ela não era essas maravilhas. Mas Jabes tinha ouvido falar, escutado pelos seus ancestrais, pelos seus pais, pelos seus avós, de um Deus. Um Deus que tinha feito a promessa a um homem chamado Abraão. E tinha dito a este homem que daria um filho, e este filho geraria nações. Esse Deus que mandou este homem olhar para o céu e olhar e dizer, conte as estrelas. Impossível. E conte a areia do mar. E ele disse, impossível. E é essa promessa que te faço. A nação que te receberá, este filho que te darei. O filho da promessa chamado Isaac, que significa riso. Eu tenho um filho chamado Isaac, e se você observar, é tão forte esse nome, que essa criança, ela já acorda rindo. Para muitos diz, isso é misticismo. Amado, desculpe, problema seu. Mas eu acredito. Eu acredito. Isaac casa-se, gera um filho, gera-se 2 filhos, gera-se... E aí vai vindo a família de Abraão crescendo. E ele começa a ouvir, Jabes começa a ouvir essa história. E o povo foi levado para o Egito. O povo foi escravizado durante 400 anos no Egito. Sofreu misérias ali no Egito. E esse Deus levanta um homem chamado Moisés, ao qual conduz esta nação fora do Egito, libertando esta nação. Caminha pelo Egito 40 anos. Chega o momento que Josué entra e recebe a promessa dada por Deus. Eu creio que Jabes se surpreende por esse Deus e ele toma uma decisão. A decisão de orar. A mesma decisão que nós tomamos há 21 dias atrás. E essa oração é surpreendente. Ela encontra-se no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 ao 10. Se você tiver com a tua Bíblia, eu queria compartilhar com você, para que nós pudéssemos ler. A palavra do Senhor diz assim: Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores, o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. O livro de Crônicas, se vocês bem conhecem, é uma gama de nomes. Fulano, filho de Beltrano, que é filho de Cicrano, e assim vai por diante, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Mas chega um certo momento que o autor para e fala desse pequeno homem que se tornou grande. Não pelo que ele era, mas pela oração ao Deus de Israel. E através dessa oração, eu queria trazer alguns pontos, conhecimentos, para nós hoje pela manhã. Algumas aplicações que nós precisamos utilizar na nossa vida, no dia a dia como cristão.
Como já tenho dito, orar é falar com Deus. Orar é buscar um relacionamento profundo com Deus. Orar não é um monólogo, mas um diálogo. Embora você não veja a quem você está falando, mas Ele está ali. A gente precisa muitas vezes parar e escutar ao nosso Deus. Mas eu não tenho tempo, a minha vida é um corre-corre, são muitas responsabilidades, dificuldades, e eu preciso andar. Ok. Mas isso não impede você parar para ouvir Deus. Quando eu falo parar, amado, não é você ficar inerte em um lugar, sentado numa cadeira, um dia todo esperando Deus falar. Quando eu falo parar para ouvir Deus falar, é estar sensível, é tocar o céu. O nosso irmão falou que nós devemos, assim como agentes de transformação, fazer com que o céu desça até a terra. Porque nós somos sacerdotes. E no momento que você faz isso, você vai escutar Deus falar com você. Primeira parte da oração de Jabes, ele diz: ah, se me abençoa, ou abençoa-me, me dá bênção. Para muitos, de início, isso poderia soar como uma oração egoísta. Me colocar diante do altar do Senhor e dizer: abençoa-me, abençoa-me. Seria egoísta, sim, se nós estivéssemos pedindo aquilo que nós queremos para os nossos próprios prazeres. O abençoar, biblicamente, é completamente diferente do abençoar que nós pensamos. Você pode ter vindo aqui buscar bênção, mas se a tua bênção não estiver condizendo com a bênção bíblica, você jamais vai receber. Eu vou repetir. Você pode ter vindo aqui buscar bênção, mas se a tua bênção que você está buscando não condiz com a bênção bíblica, como a palavra de Deus nos ensina o que é bênção, você jamais vai receber. Então, o que significa abençoar no sentido bíblico? Simples. Significa receber um favor sobrenatural. Não é o abençoar de presentear alguém. Seu microfone caiu, pastor. Não é abençoar de favorecer alguém, mas a bênção biblicamente falada é receber um favor sobrenatural. Sabe o que é bênção? Milagre. Milagre. Então, quando nós abrimos as nossas bocas diante do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, e dizemos: Senhor, me abençoa, nós estamos pedindo um milagre que eu e nem você consegue fazer. Ao clamarmos pela bênção de Deus, nós não estamos pedindo aquilo que nós poderíamos conseguir com o nosso próprio esforço. Nós estamos clamando pela maravilhosa, limitada bondade de Deus de nos conceder. Nós estamos clamando pela providência divina. Eu sou um homem de testemunho isso. E se eu perguntar aqui para vocês, vocês podem testemunhar também da providência divina sobre as suas vidas. Há muito tempo atrás, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu fiz aquela oração perigosa. Senhor, eis-me aqui e usa-me a mim. Eu falei com tanto vinco, com tanta força, com tanta verdade no meu coração, se assim eu posso dizer, que ele escutou essa oração. E a primeira coisa que ele disse: fecha a tua empresa. Eu digo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E ele disse: fecha a tua empresa. Por quê?
Porque eu vivia numa vida completamente contrária à vontade de Deus. Mas por obediência estava disposto a viver o verdadeiro e primeiro amor, que infelizmente está sendo esquecido pelos filhos de Deus. O pastor pregou domingo sobre Abraão, em que tinha recebido o primeiro amor, uma promessa, mas essa promessa se passou a ser a prioridade de Abraão. Ele esqueceu o verdadeiro e primeiro amor e substituiu Deus pelo seu filho, a idolatria. Eu idolatrava o meu trabalho, a minha profissão e o que eu fazia. E Deus disse: aparta isso de ti. Eu me desfiz de tudo. E de quem tinha muito passou a ter nada. Mas eu perseverei, não baixei a cabeça, mas disse: Senhor, quebra o teu vaso. Um diamante bruto, que foi arrancado da pedra e foi lapidado pelo Senhor, o Criador desse diamante. Eu cheguei numa situação que eu não tinha como pagar o colégio dos meus filhos. E as pessoas diziam: coloca no colégio particular, coloca no colégio público. Vocês são brasileiros e sabem que, infelizmente, o ensino público do Brasil está completamente defasado. Antigamente era o ensino mais adequado e aconselhado para os nossos filhos, para as outras gerações, a geração do Dimi, a geração de Zé Cláudio. Como eu venho de Xuxa para cá, a geração era de escola particular. Mas cheguei no momento que eu não tinha condições de pagar aos meus filhos. E minha esposa é preocupada porque nós buscamos como pais, mesmo sendo mal, dar o melhor para os nossos filhos. É isso que o próprio Jesus nos ensina e nos fala. E minha esposa disse: e aí, como vamos fazer? Eu disse: Deus vai providenciar. E uma noite me coloquei na sala da minha casa e disse: Senhor, abençoa-me. Eu não posso fazer por mim mesmo. Tu conheces e sabes o meu coração. A escola tinha nos ligado dizendo: preciso que você deposite R$500 na conta da escola para que a gente garanta a escola dos seus filhos. Eu não tinha esse dinheiro, amados. Mas eu entendi que eu era filho do rei. E foi a ele que eu clamei. Eu fui à fonte certa. Me coloquei aos pés do Senhor. E disse: Senhor, eu só preciso do dinheiro para pagar a escola dos meus filhos. Parece banais para muitos, mas para mim não era. Não era questão de orgulho, mas um pai que queria dar o melhor para os seus filhos. Na manhã seguinte, ao me levantar, minha esposa disse: amor, e aí? Eu disse: já está resolvido. E ela disse: já? Eu digo: sim. Como? Deus vai providenciar. Terminei de tomar meu café, eu recebi uma ligação de um pastor que foi um mentor Dino Américo. Ele me ligou e disse: amado, como você está? Eu disse: em Deus, com paz no coração. E ele disse: por essa manhã, na minha devocional, comecei a orar ao Senhor e ele me incomodou muito forte e colocou o teu nome no meu coração. E eu senti o desejo de te ligar. Está passando alguma coisa? E eu disse: sim, mas Deus vai providenciar. E ele disse: passa na minha casa. Eu tenho algo para te dar porque Deus me pediu.
Eu saí da Imbiribeira até Boa Viagem. Ele não estava porque é promotor público, tinha ido trabalhar. E que bom, por ser crente, fazer a sua função profissional. E ao chegar, eu subi ao seu apartamento e a moça que trabalhava em sua casa me entregou uma carta. Eu botei essa carta no bolso, agradeci a senhora e desci. Mas ao chegar ao meu carro, eu estava curioso em saber o que é que tinha naquela carta. E quando eu abri o envelope, estavam os R$500 dentro dele. Só eu e minha esposa sabia. Eu comecei a chorar e agradecer a Deus pela providência do Senhor. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Ao mesmo tempo que glorifiquei o nome do Senhor, veio aquela vozinha e disse assim: vai no supermercado e faz uma feira, porque na tua casa não tem nada. E eu disse: Satanás, atrás de mim, porque tu não compactua com as coisas de Deus, mas dos homens. Fui à escola, matriculei os meus filhos, cheguei, passei informação à minha esposa, à noite estava em casa, e quando menos espero, a campainha da minha casa toca. Um amigo meu de muitos anos, cristão, ele me chamava e gritava: Chupeta! Ele me chamava de Chupeta. Chupeta, Chupeta! Eu apareci e disse: oi, Gileno. E ele disse: desce. Eu disse: tu chega uma hora dessa na casa de uma pessoa e manda ainda a pessoa descer. Ele disse: vem-te embora. E quando eu desci, ele abriu a mala do seu carro e tinha uma feira do mês. Deus, Ele providenciou. E durante muito tempo da minha vida, Deus começou a agir desta forma. Então, amados, possa ser que as pessoas possam chegar e dizer: eu não acredito. Problema seu, meu irmão. Porque eu não só vi, mas eu vivi. Abençoa-me. É isso que significa biblicamente receber um favor sobrenatural. Hebreus capítulo 10, versículo 22, ele diz: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Jesus, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 28, ele diz: por que vocês andam preocupados? Me arranja um mochoá, Tati. Porque senão eu vou ficar chupando cana aqui. Lá no Recife a gente fala. Mateus capítulo 6, versículo 28, Jesus diz: não andeis porque vocês andam preocupados. Ele fala por 3 vezes, insistentemente: por que vocês andam preocupados? Vejam só, Jesus, ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Jesus, ele não sabia nem o que ele iria comer daqui a algumas horas. E ele dizia: por que vocês andam preocupados com o que vocês há de comer, o que vocês há de vestir, o que vocês há de beber? E ele relata e diz: observem os pássaros. Eles nem plantam e nem colhem, mas Deus dá a eles o que de comer. Observe os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza e glória, jamais se vestiu tão belo como esses lírios, que crescem, secam e morrem. E ele diz: os pagãos que se preocupam em que comer, beber e vestir, mas vocês têm o vosso Pai Celestial, que mesmo antes de vocês pedirem, Ele sabe tudo o que vocês precisam. E Jesus diz: buscai primeiro a justiça e o reino de Deus, e todas estas coisas, as tuas necessidades, as tuas provisões, vos será acrescentada. Jesus leu Provérbios. E ele entendeu o que o escritor estava falando. Jabes deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da bênção. Aonde, quando e como ela seria dada por ele. Eu faço uma pergunta a você: será que essas bênçãos você deixa na mão do Senhor?
Porque a verdadeira bênção não é aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer para a minha vida. Isso Jabes entendeu, e isso nós precisamos como cristão entender. Jabes pediu nada mais, nada menos do que Deus tinha reservado para ele. E é isso que nós devemos pedir ao Senhor. Me dás e me abençoa de tudo que tu tens reservado para mim, Pai. Porque não é de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a tua vontade. Não é pelo meu querer, mas de acordo com o teu querer. Quando buscamos as bênçãos de Deus como valor máximo para nossas vidas, nós estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus. Todas as demais necessidades se tornam secundárias diante daquilo que realmente nós queremos. Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedis, prometeu Jesus, e dá-se-vos-á. Tiago, o seu irmão, ele fala no capítulo 4, versículo 2: nada tendes porque não pedes. Disse Tiago. Ah, Senhor, me abençoa. O segundo ponto e aplicação que eu queria trazer para as nossas vidas sobre uma vida de oração é que Jabes ele pediu: aumenta as minhas terras, alarga as minhas fronteiras. Eu não estou aqui falando na velha teologia da prosperidade, na teologia que tem só em buscas materiais. A gente precisa discernir uma coisa. O Velho Testamento, o povo de Israel, recebeu riquezas materiais, terras e bens, porque era necessário. Mas nós recebemos as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele fala que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que nós precisamos é abrir as nossas bocas e pedir. Neste pedido, Jabes não estava pedindo para aumentar somente o seu patrimônio, mas por trás disso tinha um desejo profundo de aumentar a sua influência no mundo. E a pergunta é: você como cristão tem orado a Deus para que a sua influência no mundo seja significante? É impossível, ide. Se eu assim não pedir, é para que Deus alargue as minhas fronteiras. Nós como cristãos devemos dizer: Senhor, me faz hoje que as minhas fronteiras sejam abertas, sejam alargadas, para que tu possa trazer aqueles que precisam de ti, e eu como veículo, como vaso, seja um abençoador daquela vida. Nós devemos sim pedir para que sejam aumentadas as nossas fronteiras, para que nós possamos testemunhar as maravilhas feitas por Deus em nossas vidas. Você não está sendo egoísta ao ponto de querer que as suas fronteiras sejam aumentadas. Aumentar as minhas terras, as minhas fronteiras, significa ser um agente de influência no meio em que você vive. E eu pergunto: será que você como cristão está sendo um agente de influência no meio que você vive? Será que nós como cristãos estamos sendo sal e luz dessa terra? Precisamos aprender a cultura do céu. Essa cultura está sendo esquecida no meio do povo de Deus. Assim como o povo, quando voltou do cativeiro e Deus deu a oportunidade para que o templo fosse construído, os próprios sacerdotes e escribas estavam se prostituindo, desobedecendo a palavra de Deus. E quando Esdras chega, a primeira coisa que acontece é o que acontece dentro da igreja: é fuxico. E foram dizer a Esdras que os sacerdotes e que os escribas estavam em pecado total. Esdras sofreu no seu coração e se prostrou diante de Deus e orou a Deus, reconhecendo as faltas, as falhas e a desobediência do povo.
porque ele temia novamente que Deus os mandasse de novo para o cativeiro. Se Deus te deu a oportunidade de reconstruir o templo, isso eu faço uma analogia com o nosso retorno à nossa igreja, ao nosso templo, ou a você mesmo como templo de Deus. Não caia nas armadilhas de Satanás. É muito lindo quando nós abrimos as nossas bocas e dizemos: eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo de Deus. E aí, como é que está a tua vida? Eu não sou ninguém para julgar, mas eu faço essa questão a mim mesmo. Eu não posso viver uma vida hipócrita. Eu não quero ser um túmulo caiado. Eu não quero ser chamado pelos que buscam a presença de Deus como um cristão hipócrita. Que faz uma cara de santo, que faz uma oração de santo, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que participa de lives, que participa de vigília, que participa de tudo que se parece, mas não transforma-se. O avivamento não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você quer fazer a diferença? Comece a mudar você. E foi isso que Jabes fez. Jabes viveu com um nome chamado Dor a vida toda. Mas ele não permitiu que esse nome o viesse imprimir, suprimir, inferiorizá-lo. Eu não estou dizendo que você é melhor do que os outros, e nem eu sou melhor do que os outros. Mas nós podemos reconhecer as nossas falhas e abrir os nossos corações diante de Deus e dizer: transforma-me. Alargar as minhas fronteiras é permitir ser usado por Deus como bênção na vida de outras pessoas. É ser um testemunho vivo do poder e do milagre de Deus. É ser luz para as nações. E onde começar? Você pode estar me perguntando, pastor. E onde começar? Eu vou te responder. E é onde eu aprendi? Na palavra de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele diz: e não por força, e nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não depende da minha força, do meu esforço, ou do poder que eu acho que tenho. Depende do Espírito de Deus. Como começar? Através do Espírito. Orar por fronteiras alargadas é nada menos que pedir um milagre. Um milagre. Conta a história de um pastor que estava em viagem para Chicago, estava de barco, e ele começou a buscar do Senhor que Deus pudesse usá-lo naquela viagem. E ele estava indo para um seminário ensinar uma média de 300 alunos. E ele disse: Deus, eu não quero que essa viagem seja uma viagem monótona, mas eu quero exercitar a minha fé em Ti. Eu sou um homem que estou posto aqui para levar a Tua palavra. Então, Senhor, usa-me da forma como Tu queres. Ele disse que o barco encosta num porto, ele desce, aquele momento de troca de equipe. Eu nunca passei em cruzeiro nem viajei de barco, então eu não sei o que é isso. Mas, bom, ele desceu e foi para um café. E ele disse que estava começando a se sentir um pouco angustiado, porque estava longe da família. E estava sentindo algo que... um tédio. Mas ele disse que quando menos espera, alguém toca no seu ombro e diz: bom dia, Senhor. O Senhor faz parte daquele cruzeiro que está indo para Chicago. E ele disse assim: sim. E ele disse: eu sou americano, eu moro aqui nessa região. Eu poderia sentar e conversar um pouco com o Senhor? E ele disse: faça favor. Esse rapaz, ele disse que nesse momento que o rapaz apareceu, ele entendeu que aquela era a fronteira largada ao qual Deus queria que ele atingisse. Aquele rapaz, ele começou a falar da sua vida, abriu a sua vida a ele. Ele estava para acabar o seu relacionamento matrimonial.
estava para se divorciar. Ele disse que aquele rapaz chorou e ele falou um pouco do que a Bíblia nos ensina sobre relacionamento e casamento. Ele apresentou Jesus e ele disse ao rapaz: volte e reconcilie-se com sua esposa, porque o Espírito Santo de Deus vai transformar o seu casamento. E ele disse: eu vou te pedir um favor, antes de que esse barco parta, me dê uma notícia sua, de como Deus trabalhou na sua vida. Ele disse que no dia seguinte o barco estava chamando para que subissem para embarcar novamente. E ele disse que ficou na proa esperando o rapaz vir para poder dar uma notícia. E ele disse que começou a angustiar o seu coração. E o barco dá o último apito de partida. E começa a se afastar um pouco do porto, se afastar da costa. E ele vê um casal de braços dados, correndo, dizendo: deu certo, deu certo. O Espírito de Deus restaurou o nosso relacionamento. Ele disse que, quando ele viu isso, ele disse: Senhor, que vitória tremenda tua. E ele disse que isso foi uma carga de energia. E ele disse que completou o restante da viagem, sabendo que Deus verdadeiramente usa aqueles que o buscam. Terceiro ponto: que seja comigo a tua mão. Nós pedimos bênção, que seja feita a vontade de Deus, uma vontade perfeita, boa e agradável nas nossas vidas. Não o que queremos, mas o que Ele quer para nossas vidas. Depois pedimos para que Ele nos use como evangelista, aumentando, alargando as nossas fronteiras, fazendo o papel da sua igreja. Mas Jabes orou dizendo: mas que a tua mão seja sobre mim. E aí eu poderia dizer: buscando o poder? Não. Reconhecendo a dependência total do Senhor. Se você está buscando o poder, amigo, você está no lugar errado. Aqui são pessoas dependentes do Deus vivo. Que a tua mão seja sobre mim. Que a tua mão, Senhor Deus, seja sobre os meus irmãos. Impossível de executar tarefas sem a mão forte do Senhor. Por quê? Porque quando nós recebemos a bênção do Senhor, quando Ele começa a abrir as nossas fronteiras, nós estamos indo para o lugar ou para o local inimigo. E quando nós chegamos nesse território, o inferno fica furioso. E se você achar que você é capaz de entrar e fazer aquela bagunça santa, você está enganado, se não estiver com a mão do Senhor sobre você. Jabes, ele entendeu isso. No momento em que nós não estiver se sentindo dependente do Senhor, nós estamos deixando de viver verdadeiramente pela fé. Eu vou repetir. Jesus, está adiantado esse relógio, pastor. Só tenho 4 minutos. Que seja comigo a tua mão. Através desse clamor que Jabes fala, que seja comigo a tua mão, nós desencadeamos o poder de Deus para realizar a sua vontade e demonstrar a sua glória por meio de todas aquelas aparentes impossibilidades. Davi, ele orou assim, Salmo 51. Ele disse: não afastes de mim o teu espírito. O toque da grandeza. Você não se torna grande, você se torna dependente da forte mão de Deus. Existe uma música que ele fala: enche-me do teu espírito. Eu vou ler aqui um trecho para você. Essa música é de Edna Moraes. Ela diz assim: enche-me com o teu espírito, Senhor, para não pecar contra ti, pois eu quero sentir a tua presença. Santifica-me. Enche-me com o teu espírito, Senhor, sopra o vento neste lugar. Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Reaviva o meu altar. Profetiza sobre os vales dos ossos secos e reaviva o meu altar.
Peça todos os dias o toque do Pai. Peça. Porque para o cristão, dependência é apenas o sinônimo de poder. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Encher-se do Espírito Santo. É isso que nós devemos pedir. Quarto ponto, guardando-me de males e livrando-me das dores. Pedimos a Deus para nos abençoar, realizando em nós a sua vontade, operando em nós o seu querer. Depois nós pedimos para alargar as nossas fronteiras como agente de transformação no mundo, sendo testemunho vivo para a vida de muitos. Nós pedimos também a forte mão do Senhor, reconhecimento da dependência total. Mas aí nós passamos a ser um empecilho muito grande para o reino das trevas. A partir daí, à medida que penetramos no mais profundo reino miraculoso, aprendemos que a guerra mais eficiente contra o pecado é orar para que não tenhamos de lutar contra as tentações desnecessárias. Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. A gente precisa se guardar dos males e pedir a Deus para que nos livre de todas as dores. É a partir daí que quando nós entramos nesse âmbito, nesse ambiente, nós vamos aprender que a guerra, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças tenebrosas desse mundo. Concluindo alguns pontos para as nossas vidas, eu e você somos bem-vindos ao rol de honra de Deus. Você acha que Deus tem favoritos? A resposta é não. É certo que Deus disponibiliza o seu amor a todos. E Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê, por seu nome seja salvo. João capítulo 3, versículo 16, ele diz: e Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha oração, eu queria ler com você, encontra-se no Salmo 51. Finalizando esse período de oração em equipe, em conjunto, nessa sequência que tivemos dos 21 dias. Mas seja perseverante e continue fazendo você mesmo, entrando no seu quarto em secreto e orando ao nosso Pai. Davi, ele escreve no Salmo 51 dizendo, e aí eu termino: tende misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apagas as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade do íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. A minha oração é que nós possamos ser como Davi. Uma vida de oração e um coração contrito e arrependido diante do Senhor. Eu queria chamar o pastor, os nossos irmãos, para estarmos aqui. Vou aqui para o violão, né, pastor? Eu queria orar com você, meu irmão. Fechar os teus olhos, agradecer a Deus pelo que Ele é em nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós estamos aqui nos reunindo, Senhor Deus, em Tua presença, sentado à mesa. Vamos aqui, a alguns instantes, receber
a tua graça, o teu amor, relembrando, Senhor Deus, o teu sacrifício, a tua morte e anunciando a tua vinda, Pai. Que nós possamos, assim como Jabes, ter um coração contrito e sermos a diferença neste mundo. Verdadeiramente sermos sal e luz. Estarmos prontos, Senhor Deus, para as batalhas, sabendo que nós precisamos ter uma dependência total de Ti. Que nós possamos vencer as portas do inferno, porque assim como Tu disseste, estas portas não prevalecerão diante da Tua igreja. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.